O primeiro exercício de 5 que faremos a correção nessa aula é da FUVEST 2012, em que ele mostra um mapa sobre as principais bacias hidrográficas do mundo e diz assim no texto: a bacia hidrográfica Ganges-Brahmaputra, se comparada à do Amazonas, produz 3-4 vezes mais sedimentos por unidade de área, tendo aproximadamente 1/4 da área de drenagem e 18% da vazão média da bacia hidrográfica amazônica. Comparando-se os dados acima apresentados, a posição geográfica e o uso do solo nessas áreas, identifique um fator responsável, e aí ele tem a parte A e a parte B. Na parte A, ele pede para identificar o fator responsável pela quantidade relativamente baixa de produção anual de sedimentos, né? O porquê faz, então, diminuir essa quantidade de sedimentos por unidade de área da bacia hidrográfica amazônica, e pede que você explique. Então, o que será que faz diminuir a produção de sedimentos? Temos que levar em conta justamente a floresta equatorial amazônica, que protege, então, ao longo do curso, os rios, fazendo com que tenha menos sedimentos, assim como também a menor declividade e velocidade de suas águas, que é a característica típica de uma bacia hidrográfica de planície, que favorece processos mais lentos, erosivos de transportes e deposição, acarretando, portanto, uma menor produção de sedimentos. Lembrando aí que falando de planície justamente por conta de onde boa parte desses rios estão, em planícies, e dessa forma acaba tendo nessa região menor produção de sedimentos. Já na B, ele pede para identificar então o motivo pela elevada produção anual de sedimentos na bacia já do Ganges-Brahmaputra, que fica nessa região aqui do mapa. O que será que faz então acontecer? Tem que ser ao contrário do que nós vemos na Amazônia. Se na Amazônia tem a floresta amazônica e um menor desnível, essa região então ela tem relacionado com uma baixa vegetação de mata ciliar, o que faz então que tenha maior quantidade de sedimentos. E a maior declividade e velocidade das suas águas é por conta então de uma bacia de planalto, o que favorece então maior intensidade de processos erosivos de transporte e deposição. Portanto, reparem que as duas bacias têm então vegetações diferentes, sendo que na Amazônia nós temos mais vegetação, enquanto no Ganges uma menor vegetação. No Amazonas nós temos já rios de planície, enquanto no Ganges temos rios de planalto. Isso tudo tem relação por conta dessa produção anual de sedimentos. O nosso segundo exercício é da Unicamp 2019, que diz assim: compreender a dinâmica da vazão dos rios é fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos, pois a captação de água atende a diferentes necessidades da sociedade e pode ser comprometida em caso de estiagem extrema. Os gráficos de regime fluvial a seguir mostram a vazão de 2 rios brasileiros ao longo do ano. Considerando as informações do gráfico e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Temos aqui nesse primeiro regime fluvial do rio A, relembrar principalmente com o clima. Afinal, temos que associar que nesse regime fluvial do rio A, existe uma diferença relacionada ao longo do ano. E, por exemplo, aqui nós vemos que em janeiro nós temos então maior quantidade de vazão dos rios, o que isso pode acrescentar relacionado a maior quantidade de chuva na região, enquanto o período de junho, julho e agosto, nós já temos um menor período. Dessa forma, nós podemos fazer a seguinte análise. Nessa primeira parte, que seria o verão, nós temos mais chuva. Já nessa parte aqui, que seria o período de inverno, nós temos uma seca. Reparem que aqui nós teríamos, então, um clima ligado mais ao tropical. Já no regime fluvial B, reparem o seguinte. Janeiro e fevereiro, que seria já uma época de verão, nós temos pouca
vazão, ou seja, temos pouca chuva nessa época. Reparem que em março sobe esse nível de chuva, vem aumentando. E depois nós caímos novamente no período de chuva no nosso período de inverno, que é um período de estiagem mesmo. Então reparem o seguinte, o verão chove pouco. Temos aqui em março, principalmente, maior quantidade de chuva. E aqui nós temos um período já de estiagem. Reparem que esse tipo de regime fluvial ele está muito próximo a um tipo de um tropical também, que a gente pode definir isso em climatologia. Só que é um tropical dentro da sua variação chamado semiárido. Dessa forma, a única alternativa que indica corretamente essa afirmação dos regimes é a alternativa D de dado. A nossa quarta questão é da Unicamp 2018, segunda fase. Ela diz assim, o território egípcio é marcado pela presença de dois compartimentos naturais. O primeiro, o delta do Nilo, e o segundo, um golfo. Com base nos conhecimentos e na imagem, responda as questões. Na A, ele pergunta o que é um delta e depois ele pede a forma de relevo típica de terreno deltaico, ou seja, desses tipos de foz em delta. Para relembrar delta, nós temos que lembrar que esse rio, o rio Nilo, por exemplo, ele vai ter então, ao longo do seu tempo, seu rio, sedimentos, que vão formar então bancos de areias, né, pequenas ilhas, que vão então ramificar essa foz. Né? Lembrando que aqui nós estaríamos com a foz, que seria a parte final, a desembocadura do rio, em que vai desaguar então no mar Mediterrâneo. Portanto, só para relembrar, né, o delta de um rio é a foz de um rio, onde predomina nesse rio deltaico um processo de sedimentação que formam então ilhas e bancos de areias, criando inúmeras ramificações, ou seja, esses canais que nós vimos, por onde elas escoam. E o tipo de relevo é o relevo que tem que sofrer muito mais processos, né, digamos, de sedimentação, que só pode ser, então, o relevo de planície. E na B, ele pede, indique o nome do golfo que divide o território egípcio. E depois ele pede que se aponte a importância geopolítica. Então vamos começar pelo Golfo. Nós temos aqui o Mar Vermelho e reparem que essa parte do Mar Vermelho ele está adentrando essa região aqui dessa península, né? Aqui seria a Península do Sinai, onde estaria próxima ali mais ou menos a Israel. E aqui nós temos, nesse trecho vai ficar em roxo, a parte do chamado Canal de Suez, onde vai ser feita a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Né? Então, o nome do golfo que está aqui, gente, só pode ser um. É o Golfo de Suez, que está em toda essa área aqui. O aluno que lembrasse do canal, provavelmente lembraria também do nome, né? Então, o nome do golfo que estabelece aqui é o Golfo de Suez. E qual que é a importância desse golfo? Justamente por conta do canal. É fundamental lembrar que essa construção, que foi muito importante, levou a guerras, levou a conflitos entre franceses, ingleses e também os muçulmanos na região, acabou levando, então, a importância desse local, né? Que foi estabelecida no final do século XIX, com a construção do Canal Suez, que fez a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, o que fez evidente diminuir as distâncias oceânicas entre o Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. E qual que é a relevância mesmo então? Né? A relevância é sobre o transporte, né? Então, transportar as mercadorias de um local a outro.
e as pessoas que passam lá têm que pagar por uma taxa. E por fim, nossa última questão é da Unicamp 2015, em que ela tem um texto assim dizendo: a erosão dos solos é um fenômeno natural e acontece em áreas onde existe certa declividade. O delta do rio Nilo, por exemplo, é historicamente conhecida pela deposição de sedimentos férteis, que provém da erosão dos solos da Etiópia. Ou seja, em alguns lugares, a erosão e a deposição de sedimentos contribuem para a manutenção da fertilidade natural dos solos. Durante séculos, a fertilidade do rio Nilo se manteve, mas a construção de barragens para o controle do risco hídrico alterou esse equilíbrio. Os problemas relacionados à erosão são agravados quando as taxas de perda do solo ultrapassam certos níveis naturais, o que normalmente resulta da falta de práticas conservacionistas, ou seja, para tentar evitar impactos ambientais. Na A, ele pede o que são erosão e assoreamento. Erosão é o desgaste do solo das rochas, em geral por causa do intemperismo. Então aí tem que lembrar das aulas de geologia. A erosão destrói as estruturas que compõem o solo, levando os nutrientes e sais minerais para as partes mais baixas do relevo. Já o assoreamento é quando o processo erosivo acontece por desmatamento, principalmente daquela mata próxima aos rios, chamada de mata ciliar. Quando os sedimentos são depositados no leito do rio, ou seja, dentro do rio, provocam enchentes e perda da identidade da bacia hidrográfica, também podendo causar diminuição do fluxo de água do canal e a vazão dela. E na B, ele pede, em rios das áreas tropicais, que sinal evidencia a ocorrência de erosão? Aponte uma causa da erosão em áreas urbanas periféricas das grandes cidades de regiões tropicais. Bom, o sinal que evidencia a ocorrência de erosão se dão pelas chuvas que provocam um processo de lixiviação, ou seja, retirada daquele nutriente do solo, e, consequentemente, o assoreamento também da mesma região, o que pode ser uma causa natural, como pode ser mais intensa por conta de ações antrópicas. Já sobre a segunda questão, nas áreas urbanas periféricas, o processo erosivo se dá principalmente pela expansão das cidades em áreas de riscos, como margem de rios, lagos, encostas, além também do desmatamento, que acaba provocando deslizamentos constantes na região. Então veja como esse assunto ele relacionou hidrografia, geomorfologia e também sobre a urbanização. Enfim, essas foram as questões que estão relacionadas ao nosso tema. Veja como eles são importantes e também são correlacionados com demais assuntos.